Graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam conosco neste momento quando queremos meditar na sua santa palavra. Amém. Quem de vocês já passou por algum tipo de dificuldade, alguma consequência negativa por causa de uma coisa errada que fez? Eu acredito que todos nós já tenhamos sofrido alguma consequência desagradável por causa de um erro que cometemos. E convenhamos, nunca é bom passar por isso. Mas infelizmente os erros que nós cometemos, eles podem sim trazer consigo consequências bastante desagradáveis. Quando, por exemplo, nós mentimos e quando depois a verdade vier à tona, nós podemos passar por uma situação bastante constrangedora. Quando não cuidamos da saúde como deveríamos, quando temos maus hábitos, quando nos alimentamos mal, quando não fazemos atividade física, isso também pode trazer consequências para a nossa saúde. Quem é infiel no casamento sofre consequências. Quem rouba, quem mata, vai sofrer consequências. O fato é que qualquer ato ilícito, qualquer erro que nós praticarmos poderá ter as suas consequências. Isso se aplica para a nossa vida nesse mundo e também para o nosso relacionamento com Deus. O problema é que a gente nunca gosta de arcar com as consequências. Na hora de cometer um ato falho, por vezes a gente nem reflete sobre as consequências que isso pode gerar. Mas quando as consequências aparecem, qual é a nossa tendência? A gente tenta se defender, a gente tenta se justificar, isso quando a gente não culpa outras pessoas pelos nossos erros. É, por exemplo, comum a gente ouvir, quando alguém foi infiel no casamento, acusar o cônjuge de que não lhe deu a devida atenção e por isso cometeu o adultério. Também é comum nós ouvirmos ladrões justificarem roubos, assaltos, dizendo que estavam precisando daquele dinheiro. Percebam que os vilões acabam se fazendo de vítimas e as vítimas acabam se tornando as vilãs da história. Não importa o que tenha levado alguém a cometer adultério, a roubar, a assaltar, o ponto é que adulterar, assaltar, roubar, isso são erros graves, são desvios morais sérios que terão consequências negativas. Assim como qualquer erro que a gente vier a cometer poderá ter consequências negativas. E é interessante que quando se trata de um erro que nós cometemos, nós procuramos nos defender. Parece que sempre há uma explicação para aquele ato falho que a gente cometeu. Até mesmo podemos responsabilizar outras pessoas pelos nossos erros. Mas é interessante que quando é a outra pessoa que erra, então a coisa é diferente. Parece que nesse caso nunca há justificativa. Queremos mesmo é julgar e condenar aquela pessoa. Vocês percebem como esse nosso senso de justiça, ele é falho, tolo, mesquinho? Mas essa, infelizmente, é a tendência natural do ser humano. E isso não é algo que acontece apenas em nossos dias, mas acontece desde que o pecado entrou no mundo. E foi exatamente isso que fizeram Adão e Eva lá no início. Eles foram advertidos por Deus para que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque isso poderia lhes trazer consequências muito sérias. Mas eles não pensaram muito nessas consequências. Eles se deixaram ludibriar pela lábia do maligno. Aquele fruto era agradável aos olhos deles. E assim eles desobedeceram à ordem de Deus. E quando Deus depois, enfim, chegou e os questionou a respeito do que tinham feito, qual foi a reação deles? Adão colocou a culpa em Eva. E Eva colocou a culpa na serpente. No fim das contas, quem eles estavam acusando? O próprio Deus. Eles estavam acusando o próprio Deus, ou seja, empurrando a culpa para o próprio Deus pelo pecado grave que eles tinham cometido. E as consequências dessa desobediência nós as vivenciamos, nós convivemos com ela
diariamente. Foi assim que, começando lá por Adão e Eva, todos os seres humanos passaram a ter essa infeliz tendência de querer se esquivar das consequências de seus próprios atos pecaminosos. O povo de Israel é outro exemplo muito claro disso. E nós temos inúmeros exemplos ao longo de todo o Antigo Testamento que comprovam isso. Mas hoje nós queremos nos concentrar no texto de Ezequiel capítulo 18, que foi a leitura do nosso Antigo Testamento, que trata justamente dessa questão. E o contexto do livro de Ezequiel, ele é escrito no período do exílio babilônico, quando os judeus, o reino do sul de Israel, eles estavam sofrendo as consequências por causa dos seus pecados lá no exílio babilônico. E especificamente nesse capítulo 18, nós vemos que o povo reclama que Deus está sendo injusto com eles, permitindo que eles sofram as consequências do exílio. E a reclamação deles vem através de um provérbio que era muito comum naquela época. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. E Deus, ele questiona esse provérbio, essa reclamação deles. Porque o que, na verdade, eles estavam fazendo? Eles estavam insinuando de que eles estariam sofrendo as consequências dos pecados dos antepassados deles. Nossos antepassados pecaram e nós estamos aqui no exílio. Isso não é justo, ou seja, foram os nossos antepassados que comeram uvas verdes e nossos dentes estão ficando podres. Mas Deus, ele não dá margem para a reclamação deles. E Deus é categórico quando diz: a pessoa que pecar, essa morrerá. Ou seja, Deus deixa claro que eles não estavam sofrendo as consequências dos pecados dos pais deles, mas dos seus próprios pecados. E assim nós temos aqui no povo de Israel mais um exemplo claro dessa tendência natural do ser humano em querer se eximir de suas responsabilidades diante dos seus atos pecaminosos. E não para por aí, porque esse também foi o grande erro dos fariseus. E esses, aliás, eles chegaram ao cúmulo de quererem se colocar no lugar do próprio Deus, julgando e condenando a todos aqueles que não viviam de acordo com os padrões que eles mesmos tinham estabelecido. Padrões que, de acordo com eles, lhes garantiriam a aceitação de Deus, a aprovação de Deus. E se isso não bastasse, quando tiveram o Messias prometido diante de seus próprios olhos, eles o contestaram, o rejeitaram, perseguiram, condenaram e mataram injustamente. Aquele, o único que tinha autoridade divina, o próprio Filho de Deus, que havia sido prometido, que eles mesmos aguardavam, mas não tiveram a capacidade, diante de sua incredulidade, de reconhecê-lo, mesmo fazendo tudo o que ele fez. E um dos principais motivos de sua vinda era justamente para que eles, fariseus, se convertessem de sua arrogância pecaminosa e tivessem vida plena através do perdão que Cristo veio trazer. E por causa dessa rejeição, Jesus, ele deixa bem claro aos fariseus que até mesmo publicanos e prostitutas, justamente aqueles que eles tanto desprezavam, que estes os precederiam no reino de Deus. E nós poderíamos continuar citando inúmeros outros exemplos ao longo da história. Exemplos, na Bíblia temos inúmeros exemplos, poderíamos citar exemplos históricos na época de Lutero e assim ao longo da história da igreja, mas nós não precisamos ir muito longe. Basta olharmos para a nossa própria realidade, porque nós não somos muito diferentes de Adão e Eva, nós não somos muito diferentes do povo de Israel, nós não somos muito diferentes dos fariseus. E a gente já apontou esses defeitos, essa nossa tendência no início. Todos nós temos também essa infeliz tendência pecaminosa. Nós gostamos de achar culpados para os erros que nós cometemos. Às vezes acusamos o cônjuge, os filhos, os pais, os irmãos, um amigo, um colega de trabalho, o patrão, mas dificilmente nós somos os culpados.
Podemos até ter cometido um erro, mas nós tivemos um bom motivo para cometer esse erro. Essa é a nossa tendência. Procuramos nos justificar, procuramos encontrar culpados, ao invés de humildemente reconhecer os nossos próprios erros e pecados e confessá-los ao nosso Deus ou até mesmo uns aos outros. Mas isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus, ela deixa muito claro, a Bíblia do início ao fim, ela deixa muito claro que todos nós somos falhos e pecadores. Negar isso é fazer de Deus um mentiroso, como lembra o apóstolo João em sua primeira carta. Negar isso é ter a mesma atitude condenável que tiveram os judeus no exílio babilônico, que acusaram Deus de ser injusto. E vejam qual foi a resposta de Deus ao seu povo quando reclamaram que Deus estaria sendo injusto. Ele lhes questiona da seguinte maneira: será que são os meus caminhos que não são retos, ó casa de Israel? Não seriam muito mais os caminhos de vocês que são tortuosos? Não seriam muito mais os nossos caminhos que são tortuosos? Muitas vezes a gente gosta também de achar que Deus, diante de uma consequência que nós estamos sofrendo, que talvez Deus esteja sendo injusto com a gente. Mas será que os caminhos de Deus são tortuosos ou não serão os nossos caminhos tortuosos? Os caminhos de Deus, eles sempre serão retos, justos. Mas os nossos caminhos, esses muitas vezes sim, são tortuosos. Sim, a gente tem que reconhecer que às vezes a gente também prefere trilhar por caminhos tortuosos, caminhos que Deus não aprova, assim como tantas vezes fez o povo de Israel no Antigo Testamento. Mas mesmo diante dessa tendência do seu povo no Antigo Testamento, mesmo diante de nossa tendência, Deus, Ele em sua graça, em sua profunda misericórdia, sempre de novo chama o seu povo ao arrependimento. Em Ezequiel, diante da reclamação injusta do povo de Israel, ele diz ele faz o seguinte apelo: convertam-se e afastem-se de todas as suas transgressões, para que a iniquidade não lhes sirva de tropeço. Livrem-se de todas as transgressões que vocês cometeram e façam para vocês um coração novo e um espírito novo. Por que vocês haveriam de morrer, ó casa de Israel? Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertam-se e vivam. Esse é o convite de Deus. O convite amoroso e misericordioso de Deus, tanto para o seu povo no Antigo Testamento, como também para nós nos dias de hoje, nós que somos o seu povo no Novo Testamento. É claro que nenhum de nós teria capacidade nem condição para fazer isso por si mesmo. Nenhum ser humano é capaz de converter-se a si mesmo. Nenhum ser humano pode livrar-se dos seus próprios pecados por si mesmo. Nenhum ser humano pode criar em si mesmo um novo coração ou um novo espírito. Mas é o próprio Deus quem faz isso. O Deus que não deseja a morte de ninguém, mas permitiu que seu único filho morresse injustamente, garantindo-nos por meio desse sacrifício, desse ato sacrificial, aquilo que nós jamais alcançaríamos por nós mesmos. Diante do nosso orgulho pecaminoso, Jesus Cristo se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele tornou-se semelhante a nós, seres humanos. Ele foi reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz, como lembra o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, que foi o texto da nossa epístola nesse culto. Isso que Jesus Cristo fez foi amor, em amor a mim e em amor a cada um de vocês. Por isso, o que nós devemos fazer é engolir o nosso orgulho, engolir a nossa arrogância pecaminosa e sim nos humilharmos diante de Deus. Convertamo-nos pela ação do Espírito Santo, para que Deus não nos permita viver sob a sua graça, o seu perdão e a sua salvação.
humildes e confiantes, confessemos os nossos pecados a Deus, assim como fez Davi no Salmo 25, salmo que lemos neste culto. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Deus, através da sua palavra, nos aponta o caminho para a vida verdadeira. E esse caminho, ele sempre vai passar pela humildade. Ele se afasta do orgulho. Ele passa pela humildade e pelo arrependimento. Convertam-se e vivam, diz o Senhor, porque eu não tenho prazer na morte de ninguém. Quando humildemente nós esperamos no Senhor, quando nos submetemos à sua palavra, deixando que a lei quebre o nosso orgulho pecaminoso e, consequentemente, nos agarramos às promessas do Evangelho de Cristo, nós jamais seremos envergonhados, como lembra o salmista Davi. Nós teremos o perdão e a graça de Deus. Aqui no mundo, infelizmente, muitas vezes vilões posam de vítima e vítimas são rotuladas de vilões. Não deveria ser assim, mas lamentavelmente, às vezes, esse discurso dá certo e pessoas são injustiçadas. Mas isso jamais irá funcionar com Deus. Diante de Deus sempre seremos nós os vilões, por mais que ignoremos, por mais que rejeitemos essa dura verdade. Mas mesmo assim, é Deus quem assume as consequências que merecíamos como vilões que somos. A pessoa que pecar, essa morrerá, diz o Senhor. Mas Deus escolheu matar na cruz o seu próprio Filho para que nós pudéssemos viver plenamente. Deus, Ele não tem prazer na morte de ninguém. E Jesus Cristo é a prova mais clara disso, mesmo tendo morrido injustamente em nosso lugar. O sofrimento e a morte de Jesus devem ter sido a coisa mais difícil, mais terrível, mais dolorosa para Deus. Mas foi uma dor que Deus escolheu suportar, para que se cumprisse perfeitamente toda a justiça de Deus e assim os nossos pecados fossem devidamente punidos. Não em nós, porque nós jamais suportaríamos essa punição. Por isso eles foram punidos em Cristo na cruz, porque Ele, como verdadeiro Deus e como verdadeiro homem, poderia suportar essa punição. Por isso, acusar Deus de ser injusto é a maior das injustiças. Deus foi, Ele é e continuará sempre sendo fiel e justo. Ele é a justiça em sua forma plena. O nosso senso de justiça, esse sim muitas vezes é tolo, mesquinho e falho. Ainda hoje Deus continua nos convidando. Convertam-se e vivam, pois eu não tenho prazer na perdição de ninguém. E nós acolhemos esse convite no dia em que fomos batizados, ou no dia em que chegamos à fé através do ouvir da palavra de Deus. E nós continuamos perseverando nesse convite quando ouvimos e estudamos a palavra de Deus. Quando nós participamos dos cultos, quando nós participamos da Santa Ceia. É assim que o Espírito Santo age em nossas vidas, nos converte em filhos de Deus, dando-nos sempre de novo um novo coração e uma nova vida espiritual. E assim, convertidos e vivos para Deus, nós nos tornamos agora também instrumentos da sua graça e do seu amor, para que aqueles que ainda estão mortos em sua incredulidade, eles também sejam convertidos e vivam, assim como nós, pela fé em Jesus Cristo, vivemos para Deus. E nessa nobre e sublime missão, é o próprio Deus, através do seu Espírito Santo, quem nos capacita. Amém.